Olha, eu já posso dizer pra vocês que a frase mais importante do episódio 7 de Mortemel Asker é uma mentira, sim, deslavada. Vocês não têm ideia disso, que o personagem que ouviu essa mentira sabia disso o tempo inteiro? Pois é, foi tudo pelo dinheiro. 4 palavras que Daphne cospe no meio de uma estrada, com o ônibus parado atrás dela e o homem que ela ama na sua frente. Só que tem um detalhe que mudou tudo, que talvez vocês não viram nesse episódio. A resposta de Cady prova que ele não engoliu essa história nem por um segundo. E é exatamente aí que eu acho que mora um dos melhores episódios até agora dessa Dizzy turca. É emocionante, porque quando os dois protagonistas mentem um pro outro, sabendo que estão mentindo, óbvio que a novela deixa de ser sobre romance e vira ali sobre orgulho. Eu sou o Paulo, aqui do Minha Novela Brasil, e a gente comenta muito do que tá acontecendo lá na Turquia das Dizi, e essa é uma daquelas. A gente vai destrinchar o episódio 7 dessa novela maravilhosa, que você pode assistir aí nos grupos pela internet, tá? É muito fácil de achar. Agora, o que eu já posso dizer pra vocês é que foi intenso, tá? Foi intenso todo esse caminho, e na minha opinião, eu acho que a cena ali do ônibus é boa, né? Todo mundo comenta ela, mas o momento em que realmente define o episódio é outro, quando o Cady descobre os 10 milhões e não culpa a Daphne, né? Ele a defende. Então, antes de qualquer ali versão distorcida chegar nele, o instinto do homem foi perdoar. E isso muda tudo. Bora entender esse caminho, tá? Uma recapitulação rápida da onde a gente tá, pra situar vocês. O episódio ele abriu com a Daphne destruída, chorando nos braços da mãe, a Minnie, porque ela confessa que partiu o coração de um homem corajoso, de bom coração, né? E que não conseguiu contar a verdade, porque se contasse, ele a odiaria. Então vamos guardar essa frase, porque ela vai ser a chave da mudança de tudo. Só que do outro lado, o Cady, ele vira um furacão, né? Abandona um projeto milionário com investidores americanos, volta para a empresa dele, proíbe todo mundo de pronunciar o nome de Daphne. Enquanto isso, a empresa da Levent, Baterner, afunda. Tem esse dinheiro, e o Tolga aparece sorrindo, oferecendo salvar tudo em troca de 50% da empresa. E se a gente for reparar, ninguém aí na Dizzy oferece nada de graça, né? Agora, o ponto central desse episódio é que Levent, desesperado, chama Daphne ali num restaurante para implorar que ela convença Cady a voltar. Só que Cady aparece de surpresa. E aí Levent ali encurralado, entrega tudo. Daphne recebeu 10 milhões dele para sentar Cady e Tolga na mesma mesa de negociação. E aqui, pessoal, a reação, porque Cady não grita com ela, não humilha, ele diz na frente de todos, sim, que Daphne não tem culpa, que ela não faria aquilo se não tivesse encurralada, e acaba soltando uma bomba. Ele sabia desde o início que a empresa de Levent estava falida e que Daphne estava em apuros, ou seja, ele entrou no projeto por causa dela. Aí ele pega, ela paga ali, ele paga a dívida, aliás, de 10 milhões do próprio bolso e manda o Levent sumir da vida dos dois. Então esse é o momento que mais marcou pra mim, e na minha opinião é firme, esse gesto muda, né, o personagem, o homem que proibiu o nome dela na empresa é o mesmo que quita a dívida dela em silêncio, e isso é uma ferida aberta que tá muito ali num caminho de muita raiva, né? E eu acho que, vamos ser sinceros, as novelas turcas fazem isso melhor que ninguém, né? O personagem que mais ama é o que mais finge desprezar, só que o Levent ainda chantageia. Então se Cady quer quitar a dívida dela, precisa voltar ao projeto, porque ele é o garantidor dos americanos. O Cady aceita por ela de novo. A felicidade não dura nem 3 cenas, porque a Selma, a mãe de Cady, invade a casa de Daphne e despeja o veneno. Chama ela de interesseira, de vendida, acusa de ter embolsado os 10 milhões enganando o filho. A Daphne responde com uma das falas muito bonitas desse episódio. Diz que já pagou seu erro, vendo a decepção nos olhos de Cady, e avisa que Selma constrói muros tão altos ao redor do filho que nem ela mesma vai conseguir alcançá-lo. Toma, carimbaço, né? Depois disso, a família decide voltar para a Bursa, juntam ali joias, a tia Susan oferece até uma lojinha herdada do segundo marido para vender, a Zeynep, a irmã de Cady, dá de presente para Daphne uma playlist de viagem, pede ali para nunca ser esquecida, uma cena bem pequena, mas que vai dizer e vai fazer muito sentido daqui pra frente, né? No dia seguinte, todo mundo embarca no ônibus, só que Selim, irmão de Cady, descobre e avisa. E aí vem a perseguição. O Cady para o ônibus ali no meio da estrada. Você não vai embora. Você não vai embora. Agora, pausa bem rapidinho aqui.
Me conta aqui nos comentários se vocês tinham percebido que o Cady defendeu a Daphne antes de confrontar ela na estrada. Porque, ó, esse detalhe muda a nossa leitura. Muda tudo. Continuando, depois de você comentar rapidex aí, vamos falar de uma teoria de uma mentira, né? Por quê? Na estrada, Cady pergunta, olhando nos olhos dela, 10 milhões fomos vendidos tão barato assim? Tudo que vivemos foi por dinheiro? E Daphne responde, foi pelo dinheiro sim. E muita gente nas redes leu até essa cena, tava olhando, como uma covardia da Daphne. E eu discordo. Se a gente for voltar lá pro início, ela diz pra mãe que se não contasse a verdade, ele a odiaria. Ou seja, existe uma verdade maior que o dinheiro, né? E a amiga, a Melissa, menciona, assim, um mistério envolvendo uma fotografia que Cady ainda não descobriu. Ou seja, a mentira do dinheiro é só um escudo. Então, ser odiada como interesseira dói menos do que ser odiada pelo motivo real, né? É o clássico ali, um sacrifício pelo orgulho maior, né? Agora, carregar a culpa sozinha, achando que tá protegendo o outro, que nisso tudo tem uma camada muito maior. Daphne também tá se punindo, né? Ela acredita que merece ali o desprezo dele. E eu acho que o caminho disso tudo é a prova de que Cady não acreditou. Ele mesmo diz na cara dela, seu problema nunca foi dinheiro. E depois ali até acabou confessando pro irmão que ela pode não amá-lo, mas que precisa ficar onde possa vê-lo. E aí eu acho que vem a frase, sim, que virou uma marca desse episódio. Fuja o quanto quiser, você não vai se afastar um passo da minha sombra. Ou seja, né, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Uma coisa que ninguém viu e que a gente precisa falar, depois de todo esse drama, o episódio planta uma bomba. O nome de Kader, o irmão de Zeynep, revela que estão procurando essa mulher desaparecida. Então muita gente está procurando onde ela pode estar. E claro, vamos encontrá-la. E o Tolga solta a frase mais suspeita do capítulo. Kader era meu passado, Daphne é meu futuro. Ou seja, esse caminho pode mudar muita coisa e fechar contas pendentes, tá? A minha leitura disso tudo é que Kader é o elo secreto entre Cady, Tolga e toda a família de Zeynep. Então, a rivalidade dos dois homens não nasce só nos negócios, nasceu aí nesse desaparecimento. E a história, a novela, ela chama a protagonista de Daphne e a mulher desaparecida de Kader, que em turco eles vão classificar isso como destino, né? Ou seja, é um aviso, muita coisa vai mudar. Agora, o episódio ele ainda fechou com muita comédia e tensão no arco de Nasli, né, a acionista que nunca transferiu a parte dela do terreno, o que trava o projeto inteiro juridicamente. Então, ela é a Dana, né, como Cady, recém-divorciada, e flerta ali com ele num hotel em Scilly. Então, os dois ali criam uma conexão, falando da terra natal, e Daphne assiste tudo sem entender nada daquele universo ali paralelo disso tudo, né? Agora, o resultado disso tudo é que Daphne pula na piscina para interromper a reunião exagerada na piscina, né? E ainda tem uma sequência ali onde ela imagina como seria conhecer um Cady moderno, urbano, uma cena que assusta e diverte também ao mesmo tempo. Então, quando Nasli anuncia que a assinatura do contrato depende mesmo da interação com Cady essa noite, com direito à piscadela, a Daphne finge ir embora, volta escondida e acaba sendo flagrada espionando. E Cady faz essa sentença final. Depois que você saiu por aquela porta, perdeu o direito de me dizer o que é certo ou errado. Ou seja, passa a noite com quem eu quiser. Um gelo puro. E claro, os dois passando o episódio inteiro fingindo ali uma indiferença, né? Enquanto um orbita ali um ao redor do outro, né? E esses caminhos mudam tudo. Vocês gostaram, gente, desse episódio? Eu gostei muito, achei um episódio que dosou muito bem todos os momentos. Deixa aí o likezão de vocês, a gente volta falando de mais emoções aqui da novela nos próximos capítulos, tá bom? Então indo nessa, deixa o seu like aqui no Minha Novela Brasil, a gente se encontra no próximo vídeo.